Olá pessoal, boa noite. 29 de junho de 2022, 19 horas. Estou aqui para encerrar o estudo do semestre do Psicologia da Gratidão. E já agradeço, pois na segunda-feira agora, o estudo Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda foi encerrado após 85 encontros e quase 3 anos. Muito obrigado a todos e todas vocês que participaram, que fizeram deste trabalho o que ele foi. Agora estamos aqui continuando com este. Agradeço a todos e todas vocês que ajudam também na divulgação, permitindo que esse trabalho chegue a outras pessoas. Nós podemos ter terminado eles, mas para algumas pessoas isso ainda nem começou. Poderão chegar nesses estudos, tanto neste quanto nos outros que já foram encerrados. E assim o canal Mood vai crescendo e as pessoas que participam dele também. Esse é o estudo da obra Psicologia da Gratidão, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 21, capítulo 5.3, a gratidão e a plenitude. Já começando em Joana. É natural que se anele pela plenitude, que representa a superação do sofrimento, da angústia, da ansiedade e da culpa, significando o encontro com a consciência ilibada, que sabe conduzir o carro orgânico no destino certo da iluminação. Plenitude, o sentimento de estarmos plenos, integrados, completos. É natural, segundo Joana, portanto, que nós busquemos essa plenitude. O importante é ter em mente que não se deve confundir a ambição natural com uma ambição desmedida. Querer coisas melhores, querer encontrar aquilo que nos falta, é da nossa natureza. Nós não podemos nos sentir culpados por isso. A ambição, ela se torna desmedida quando ela começa a conflitar com outras escolhas que você fez na vida. Se para conseguir trocar de carro, de casa, ou se para conseguir alguma coisa você tem que ficar distante demais dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, se você começa a ter que se corromper em questões morais, prejudicando outras pessoas, passando outras para trás, ou fazendo coisas ilegais ou de maneira corrupta, são processos. A ambição, como qualquer outra ferramenta psicológica ou existencial, na medida, ela é saudável. Desmedida, ela é veneno. Tá? Então, não se sinta mal dentro desse aspecto de falar assim, eu busco outras coisas, eu busco outras referências e eu estou sempre procurando algum nível de crescimento. Porque isto representa a superação do sofrimento. Eu não sei o que te faz sofrer hoje, se é o fato de não ter um carro, se é o fato de querer colocar um silicone ou se é o fato de querer curar uma doença. Não importa se aquilo é considerado essencial ou supérfluo. Se te causa sofrimento, é uma verdade para você e precisa ser eliminado ou confrontado. A busca pela plenitude vai trazer esse sentimento de alívio, de que o sofrimento diminui, de que a angústia reduz ou desaparece. Reduz a ansiedade, porque eu não estou mais buscando alguma coisa que me falta, e tira de mim a culpa, porque eu fico me cobrando por não ter aquilo. Se eu tivesse feito isso lá atrás, por que lá atrás eu não fiz isso? Se minha mãe não sei o quê, então ou a culpa está em mim ou eu projeto no outro. Significando o encontro com a consciência ilibada que sabe conduzir o carro orgânico que é o corpo no destino certo da iluminação, que é a clareza. A clareza, ter as coisas esclarecidas para você, não ficar preso, presa nessa sombra, neste local onde você não consegue ver com clareza. A plenitude é o estado de harmonia entre as manifestações psíquicas, emocionais e orgânicas resultantes do perfeito entrosamento da mente, do self, que também possui alguma forma de sombra, com o ego, integrando-se sem luta, a fim de ser readquirida a unidade. Este local de pertencimento, eu me sentindo completo, uma unidade. Porque nós temos momentos, e eu falo momento, é importante olhar aqui, ó. A plenitude é o estado. É um local onde eu estou, em harmonia entre as manifestações psíquicas, emocionais e orgânicas. Mente, sentimentos e corpo. Isso é um entrosamento perfeito. Quem vai regular esse entrosamento é a mente, né? Essa expressão do nosso espírito, que nós somos como self, o que controla tudo isso. Por que a plenitude é um estado de harmonia?
Harmonia. Várias coisas nas suas doses certas que dentro de um conjunto ficam harmônicos. Então, plenitude não é a ausência de problemas. Plenitude não é a ausência de questões. Plenitude é o estado em que, mesmo diante de situações que são adversas, mesmo diante de frustrações e alegrias e tudo mais, o indivíduo consegue manter-se harmonicamente, ele não se perde, porque tem gente que se perde na alegria. Vai encher a cara porque ganhou uma promoção, ou vai encher a cara porque foi demitido. Vai sempre buscando um excesso, não consegue lidar com o sucesso e não consegue lidar com o fracasso. Esta é uma pessoa desarmonizada. O estado, portanto, é um local onde eu estou. Eu não moro na plenitude, é um estado que se alcança. Se você pensa em indivíduos como estes que fizeram uma coisa de bom para a humanidade, como Jesus, ele não vivia constantemente em alegria. Jesus teve angústias. Jesus se frustrou. Jesus sentiu tristeza, seja pela ignorância da humanidade, quando ele diz perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus chorou. Não dá, portanto, para ser pleno o tempo todo dentro dessa sensação de ausência de desconforto. Mas em alguns momentos da minha vida eu terei um estado de plenitude onde tudo está desmoronando ou tudo está se construindo, eu consigo meditar naquilo e pensar, ok, como sair desta situação ou o que fazer para mantê-la? Com clareza, com discernimento, harmonizado, levando em conta, não adianta eu conseguir um carro que vai me dar um prazer psicológico, mas para que isso aconteça eu tenho que trabalhar tomando 6 litros de café com dia e arrebente o meu estômago. Eu tenho que estar em harmonia entre emoção, corpo e mente. Então vai levar um pouco mais de tempo, mas é uma construção constante que o resultado também será mais sólido e com menos efeitos colaterais. Tá bom? Essa integração do self, que é o que eu sou, o que eu vim para ser, o que a minha natureza conclama que eu seja, e o ego, aquilo que eu já enxergo de mim. E essa é uma integração sem luta, porque à medida que eu aumento a minha luz, eu diminuo a minha sombra. O meu ego torna-se mais clarificado e assim eu consigo alcançar essa unidade. Não existe aquele sentimento de que eu estou fazendo algo que eu não gosto só pelo dinheiro. Eu odeio meu emprego, mas eu preciso do dinheiro. Eu odeio esse casamento, mas se eu terminar, eu vou deixar meus filhos sem mãe, sem a mãe presente. É este local de não se sentir uma unidade. Você está desintegrado, desintegrada. Quer sair, mas não pode. Ou porque não tem dinheiro, ou porque tem medo, ou porque outras pessoas dependem. Isso gera uma angústia, gera uma frustração muito grande e essa desarmonia que em algum momento vai atacar teu corpo, vai atacar tua mente, de alguma maneira vai te prejudicar. Essa é a ideia proposta por Joana. Essa conquista luminosa, resultado da aquisição da autoconsciência, liberta o sentimento de gratidão que faz parte da individuação, produzindo uma aura de mirífica luz em torno do ser vitorioso sobre si mesmo. Mirífica é maravilhosa. Uma luz impressionante. Conquista luminosa. Então, nota do expositor, vamos primeiro para essa parte luminosa, porque isso é citado o tempo todo. Lá no Triunfo Pessoal eu falei sobre isso, então eu vou falar agora de novo. Para algumas pessoas será uma revisão, para outras será um primeiro contato. Tá? Nota do expositor aqui no artigo Luminoso, do Sagrado de Otto ao Arquétipo de Jung, de Fabrício Fonseca Moraes. Rudolf Otto, 1869-1937, nascido na Alemanha, foi um destacado teólogo, protestante, filósofo e historiador das religiões. Sua principal obra, O Sagrado, os aspectos irracionais na noção do divino e sua relação com o racional, foi publicada em 1917. Otto compreendia que o sagrado era uma ideia ou noção complexa, sendo formado por 2 aspectos opostos. O primeiro era o elemento racional. Por racional, Otto compreendia os elementos que são nomeados ou conceituados. Ou de outra forma, seriam os elementos passíveis de serem claramente comunicados pela linguagem.
Nessa categoria de racional estariam as narrativas, as doutrinas, a ética e a moral religiosa. O segundo aspecto é o que nos importa neste momento, corresponde ao âmbito irracional do sagrado. E o irracional seria justamente os elementos que não se dobram à linguagem, fugindo a uma expressão conceitual. Esse aspecto ou categoria, Otto chamou de numinoso. O numinoso corresponderia ao aspecto ativo, experiencial da vivência religiosa, e essa categoria só se aplicaria quando o luminoso se manifesta, ou seja, quando o luminoso se manifesta a um indivíduo. Otto propõe que a única forma de se compreender o irracional no sagrado é ter tido uma experiência pessoal com o sagrado. Desse modo, para se aproximar do aspecto irracional do sagrado, Otto tomou como referência as reações afetivas dos indivíduos frente ao luminoso, ou seja, as sensações provocadas pelo sagrado nestas pessoas. Bom, quando Otto fala disso, nós estamos falando aqui. O que é Deus? Nós não podemos explicar claramente o que é Deus. Nós podemos dar uma ideia. Então, causa e efeito. Deus são as leis que regem o mundo. Deus é uma energia. Deus é amor e tudo. E estas são expressões racionais que de alguma maneira conseguem ser compreendidas pela mente, tanto que você tem a construção de igrejas, templos e religiões. Significa que um grupo de pessoas aceitou aquela ideia e concorda com ela, mesmo que para outros aquilo não faça sentido nenhum. Tá? Vários indivíduos tentaram formular religiões, ideias, doutrinas e morreram no tempo. 5, 10 pessoas se interessaram e ninguém mais concordou com aquilo. Em qualquer sentido que seja, desde religião, a ufologia, teorias da conspiração, tudo depende de quantas pessoas falam, olha, isso faz sentido para minha razão. Tá claro? O aspecto irracional, quando se fala de luminoso, é a experiência com o sagrado. Por que é chamado de sagrado? Nós não vamos colocar a palavra Deus aqui nessa relação. Sagrado é a maneira como um indivíduo compreende aquilo que muitos de nós chamam Deus. O que é sagrado para você? São vários deuses que formam um sagrado? Quando se fala em politeísmo, quando se fala em mitologia grega, quando se fala em mitologia romana, quando se fala em hinduísmo, você está falando de indivíduos que juntam vários seres. Um é o Deus do amor, outro da destruição, outro é o da morte. São representações pequenas que formam um todo. Este todo é o sagrado. O sagrado para o indivíduo é a crença da soma de todos esses deuses. O indivíduo que não é politeísta, esse indivíduo que acredita em um único Deus, ele tem este Deus como sagrado. E tudo que compõe a formação ou a construção desse Deus, de alguma maneira torna-se sagrado também. Por isso, vocês que me acompanham nos outros estudos viram que quando eu fui fazer os estudos de livro de Allan Kardec, e eu falava de Moisés, vinha gente defendê-lo. Porque Moisés é sagrado. O que constrói esse Deus ocidental? Abraão, Isaac e Jacó. Depois vem Moisés, depois vem Elias, depois vem Davi, depois vem Josias, depois vem Ezequiel, depois vão vindo até chegar em Jesus. Então, se você olha para algum desses indivíduos e fala, eu acho que esse indivíduo não era tão bom, você está cometendo uma heresia dentro da ótica, você está profanando algo que para o indivíduo é sagrado. E aí eles vão racionalizar. Moisés fez isso porque era necessário pelo tempo dele. E aí você traz isso para outras situações que são hoje, quando os indivíduos fazem isso com figuras públicas. Atores, atrizes, políticos. Não, mas o político roubou, tem uma câmera mostrando que ele roubou. Mas ele fez isso porque não sei o quê. Mas ele roubou 1 milhão, antes dele roubavam 10. Mas tem que entender a pressão que o cara sofre. É sagrado para ele, você não pode falar mal do político de estimação, você não pode falar do ator, da atriz, do cantor de estimação. Nem da banda que a pessoa gosta. Não gosta dessa banda não, ele se ofende, ele quer te explicar a construção da banda, da história e não sei o quê. É sagrado. Portanto, o conceito de Otto vai além da ideia de Deus. É perceber que todo indivíduo tem algo que ele considera sagrado. Mesmo que seja o ateísmo dele, o niilismo dele, a ciência dele, o dinheiro dele, a aparência dele.
E aí, se você questiona uma pessoa que conectou o sagrado com a própria aparência, porque a religião dela é a própria vaidade, e você fala, seu nariz não é tão bonito, você destrói, ela te ataca, ela se ataca, ela vai para a mesa de cirurgia consertar o nariz porque ela não aceita aquilo. Ela vai falar que você tem inveja, ela não consegue, compreende? Por isso seres humanos lutam tanto por time de futebol, político e tudo isso que eu falei, por isso que eles se ofendem com os valores deles, porque nós estamos nessa conexão. Então, se você explica, e isso é muito difícil aqui no Brasil, né? Sempre que eu falo isso para as pessoas, que time você torce? Eu falo, de quê? Porque eu assisto NBA, golfe e NFL. Eu não gosto de futebol, eu acho futebol chato. O silêncio paira por alguns segundos e a pessoa tenta me explicar o quanto futebol é bom. Não, é pela paixão, é pela história. Você já foi a um estádio, sabe? Quer dizer, ele está dizendo, você já foi ao templo? Eu não gosto de igreja evangélica porque acho que gritam muito, mas você já foi lá? Você vai entender porque que eles gritam. Vai lá uma vez. É o indivíduo tentando fazer o proselitismo, vender o sagrado dele para mim. Porque se ele for olhar aquilo racionalmente, não faz sentido. Por que o indivíduo sai de casa, dirige, vai até um estádio e fica vendo 22 homens batendo numa bola para um jogo que às vezes acaba 0-0? Ele volta sem ver nenhum gol e pagou R$ 120 no ingresso. Nenhum gol. Mas ele fala que o jogo foi bom? Não foi bom. Mas é uma experiência emocional que se conecta com aquilo, porque desde criança ele assistia jogo com a mãe dele, com o pai dele, com o avô dele. E essa é a situação das religiões. Por isso, quando você tem uma religião que não tem uma construção tão profunda, que nem no Brasil assim o espiritismo, que é uma religião mais nova, não tem tanto apego. Porque ninguém cresceu lá dentro com uma estrutura. As pessoas meio que foram depois. Elas nascem católicas, elas nascem protestantes, e aí elas se tornam espíritas. Então, cada uma meio que chega com uma coisa. Não tem uma cultura construída que leva 400, 500, 1000 anos para se construir. Do que é a música, não é a música, tem barulho, não tem barulho. As religiões africanas se conectam muito mais, as pessoas têm uma conexão luminosa mais forte. A protestante também. Elas fecham os olhos e elas oram pelo Espírito Santo, a pessoa vai na gira, mas quando você vai no centro espírita, ela fecha o olho, faz a oração com a luzinha azul, e ela não tem uma conexão talvez tão profunda assim de eu senti Deus hoje falando comigo. Fica claro? Ela vai dizer, eu senti um arrepio lá uma hora, eu senti um calafrio, eu estava olhando a pessoa, ela deu uma transfigurada, mas a experiência luminosa que Otto propõe, portanto, é uma coisa que não pode ser contada pela razão, que ela só pode ser sentida pelo indivíduo que a sentiu. E por mais que ele tente descrever aquela expressão, aquela realidade, o outro não terá recursos para compreender isso, a não ser que tenha passado por algo similar. Fica claro isso? Essa é a busca. Isso seria o sentir o sagrado. Se você diz Deus, isso seria sentir Deus. Faz sentido, tá? Então eu vou voltar em Joana agora. Ó. Essa conquista luminosa, resultado da aquisição da autoconsciência, a plenitude, portanto, é algo que eu só posso sentir. Quando eu estiver pleno, eu saberei que eu estou. Mas eu não posso descrever para você um conjunto de sintomas que determinem plenitude. É esta sensação de harmonia. Mas se há um trompetista, um baixista, ou se há uma pessoa tocando pandeiro e a outra tocando surdo, eu não sei como é construída a sua história. Se a tua história é baseada numa harmonia sinfônica ou se é um pagode de mesa. Não importa. Importa que esteja em harmonia. Quando eu alcanço isto, esta experiência sensorial, que é resultado da aquisição de autoconsciência, eu vou me tornando consciente de mim, iluminando a minha sombra, diminuindo o quanto eu tenho de sombra, isso liberta o sentimento de gratidão. Porque aí é parte deste processo de individuação, quando eu volto a me sentir uma unidade. Produzindo uma aura de maravilhosa luz em torno do ser vitorioso sobre si mesmo. Vence quem se vence. Não é o outro que você vence, é você. Isso é importante ter em mente. Por que a gratidão acomete? Olha como está aquele indivíduo. Olha dentro de uma igreja protestante, quando os indivíduos estão lá nos batismos do Espírito Santo, no Pentecoste, eles se abraçam. Eles estão tão felizes que eles querem dividir, abraça o irmão. E o pastor fala, agora abraça teu irmão ao lado. E as pessoas vão abraçando a igreja inteira. É maravilhoso, é uma delícia.
Sensorialmente falando, é uma delícia. Não tem, por exemplo, isso dentro de casa espírita? Muito difícil. Uma ou outra só. Lembro de ter visto isso em Trancoso, lá na Bahia, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Recife, alguma coisa. Mas no mais são pessoas fechadas, centradas. Tá bom, até a próxima. O que é normal também, mas eu falo, não tem experiência sensorial. O indivíduo, essa palestra não foi muito boa hoje, né? Essa palestra foi legal, tal. Toma o passe dele, às vezes nem olha para a pessoa que botou água no copinho, nem se conecta com nada daquilo, só faz o ritual. Senta, toma o passe e vai embora. Não vou falar com a pessoa porque ela está mediunizada. Percebe como é? É um bloqueio. E aí nós não nos aproximamos. Ficamos numa relação onde não tem essa coisa das pessoas se conectarem profundamente, de uma experiência de falar, eu entendi, eu senti a experiência divina. E sem isso, é como se a vida fosse um eterno pagar contas. Falta alguma coisa, compreende? Quando você tem essa sensação de que falta alguma coisa dentro do aspecto da religiosidade, talvez você esteja frequentando uma religião que racionalmente funciona para você, que te explica o mundo, mas esteja faltando uma coisa em nível coletivo mais irracional. E não precisa, como eu disse, ser uma igreja protestante. Pode ser um Léo, pode ser um Interact, pode ser um Lions, pode ser um Rotary, pode ser uma Rosa Cruz, pode ser pertencer a um clube na tua cidade com piscina. Eu não sei o que é, mas é fazer parte de um local onde as pessoas se encontram por este senso assim de sentir alguma coisa maior. Fica claro? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Ter em mente todo este conceito. É o elemento racional que define Deus, e tudo bem, você pode ter uma religião que te explica Deus e faz sentido, mas é necessário também um elemento irracional que te faça sentir vida. Porque isso é vida. A experiência luminosa é uma experiência de vida, e estando numa experiência de vida, você se sente escolhido. Fica claro? Você se sente vista. Eu pertenço. Deus me tocou. O Espírito Santo me tocou. Bezerra de Menezes me tocou. Não sei, alguma coisa. Shiva me tocou. Você sente que foi tocado. Eu me iluminei, me tornei Buda. Não importa. Quando você alcança esse local, é quando você sente vida. E aí começa um estudo de gratidão, é onde Joana coloca. E aí neste local você quer sair correndo e fazer que os outros sintam também. E aí é onde nós erramos, porque nós criamos o ritual. Olha, se você ajoelhar a 30 graus, às 3h45, que foi o que eu fiz, ouvindo Timbalaê, você vai chegar lá. Aí a pessoa faz isso e não funciona para ela. Ela vai conseguir ouvir carrapicho, bate forte o tambor. E aí ela se conecta. Que na infância dela, quando ela estava sendo amamentada, a mãe ouvia essa música. Então agora ela ouve essa música, ela reativa todo o cérebro dela e ela se conecta a Deus ouvindo, bate forte o tambor, eu quero é tic 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 tá. Faz sentido, mas não precisa fazer sentido para o outro. Precisa fazer sentido para quem sente, tá? Beleza? Continuando em Joana então. O ato de alcançar esse estado psicológico de autointegração faculta a perspectiva de uma expansão da consciência na direção da divindade, de onde procede e para onde retorna, sempre que encerra um dos inumeráveis ciclos da aprendizagem terrena. É moroso, é constante, mas não precisa ser chato e nem tedioso. O ato de alcançar esse estado psicológico é um movimento, deve ser alcançado e é um estado. Neste estado, como já citado, eu estou auto-integrado entre eu mesmo, sabe? Eu mesmo, Irene, do Jim Carrey, eu mesmo. Eu me integrei, consciente e inconsciente naquele momento. Faculta a perspectiva de uma expansão da consciência na direção da divindade, do sagrado, de Deus. A minha consciência com relação ao que é Deus se expande. Eu vejo com mais clareza. Por isso as pessoas vão chamar isso de terceiro olho.
Essa é uma experiência de expansão da consciência. E tem gente que vai buscar isso com enteógeno, tem gente que vai buscar isso com drogas ilícitas, LSD, maconha mais potente, o enteógeno, no caso, Santo Daime, a experiência de Daime com rapé. As pessoas vão misturando porque elas querem expandir a consciência. Elas falam assim: eu quero ver Deus. Eu quero entender o que está acontecendo na minha vida. Eu quero encontrar o sentido da minha vida. Então, eu tenho a consciência, é aquilo que eu enxergo, tá? Então imagine que eu estou aqui sem óculos e eu enxergo 10 metros. Depois de 10 metros a coisa fica embaçada. Então eu sei que tem uma luz ali, mas eu falo assim, mas que luz é essa? Tem um negócio esquisito. Quando eu alcanço a experiência luminosa, é como se botassem o óculos em mim e aquilo que era só um borrão fica nítido. Mas é um estado. Depois de um tempo volta a ficar um borrão. Porque eu não consigo ficar ali o tempo todo. Eu descubro que aquilo existe, minha consciência se expande, eu enxergo aquilo com nitidez e depois eu volto ao meu estado normal. Só que agora eu sei que aquilo existe, eu sei a forma que aquilo tem, então eu mudo a maneira como eu me relaciono com o mundo e aí a minha consciência vai expandindo, agora em um nível orgânico, real, até que aquilo fique nítido. Não porque eu tive uma experiência luminosa, mas porque eu cresci o suficiente para enxergar aquilo. Aquilo agora ficando nítido, o que está atrás daquilo passa a ser o borrão. E assim eu vou expandindo, um pouquinho de cada vez, como uma imperadora que quer aumentar os seus territórios, até dominar o mundo. Por isso que é vence quem se vence, porque neste caso o mundo que eu quero dominar é o meu inconsciente. Tá claro? Tornando-se dono, dona de si mesma nesse processo aqui de autointegração, você não tem angústia, você não tem dor, você não tem nada. Naquele exato momento você está exatamente onde queria estar. Esta é a sensação. E depois, por mais que dê uma frustração ou uma tristeza de ter voltado para o normal, porque você quer que o normal seja essa plenitude, você sabendo que aquilo existe, tua motivação muda. De onde procede e para onde retorna, sempre que encerra um dos inumeráveis ciclos da aprendizagem terrena. Não posso me esquecer que eu estou aqui para aprender. Imagina, você está insatisfeita com o seu peso. Tá? Meu corpo está ruim, eu estou muito acima do peso, ou muito abaixo, muito magra e queria ter um pouco mais de músculo, ou queria ter menos gordura. E aí você vai para a academia e é difícil aquilo. E você olha no espelho e pensa: meu Deus do céu, quando eu vou chegar onde eu quero? E aí você faz agachamento, levanta peso, não funciona nada assim. Um dia não vai resolver seu problema. Você vai uma semana, 2 semanas, começa a questionar, continua insistindo. Hoje está frio, mas eu vou mesmo assim. Hoje está chovendo, eu vou mesmo assim. De repente, uma pessoa fala: cara, você emagreceu, hein? Então, nossa, você está ficando forte. Percebe isso? Aquele momento em que uma pessoa te dá algo que você estava buscando, no sentido em que ela diz que percebe aquilo, aquilo ficou nítido para ela, tua motivação aumenta. Poxa, já estão reparando. Ou não precisa ser uma pessoa que te diga isso, você vai pôr aquela calça que não servia e ela entra. Ou se ficava frouxa, agora fica firme, ou se não cabia, agora cabe. Aí você fala: poxa, está funcionando, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então quer dizer, você pode depois de relaxar e voltar a engordar tudo ou a emagrecer tudo. Mas você sabe que aquele lugar existe. Sabe como fazer para chegar nele. Então a chance de você retornar agora é maior. Você não diz assim: tenho que começar a academia e não sei por onde. Você fala: tenho que voltar a treinar. Fica claro? Você já conhece o personal, já sabe qual é a academia, a sequência dos aparelhos. Então é esse o local da experiência luminosa. Ela te dá uma dose de motivação para que você fale: pronto, agora eu sei, eu quero voltar lá. Então enquanto eu não estiver sentindo aquilo de novo, eu não vou me dar por satisfeito. É essa experiência que eu quero. Menos que isso eu não aceito. Assim você se torna uma pessoa com um amor próprio maior. Não vai aceitar relacionamento abusivo com a mesma facilidade. Não vai aceitar emprego que te tortura com a mesma facilidade. Porque você compreendeu o quanto é importante sentir-se bem e o quanto é gostoso estar neste local. Tá? Inumeráveis ciclos da aprendizagem terrena. Então reflita neste momento da parte que te falta. Qual é o aprendizado que você precisa tirar disso? Onde está a sua angústia?
Continuando em Joana. Segundo o historiador grego Heródoto de Helicarnasso, Solon, o nobre filósofo, dialogando com o rei Creso da Lídia, tido como o homem mais rico do mundo no seu tempo, que, se considerando feliz pelos tesouros amealhados, após apresentá-los ao sábio, indagou-lhe eufórico: qual seria, na sua opinião, o homem mais ditoso do planeta? E porque o gênio ateniense tivesse informado que havia conhecido um jovem de nome Telos, que se notabilizou em Atenas pela nobreza de caráter e pela abnegação, a quem assim o considerava, o monarca soberbo voltou à carga com nova indagação. E na sua opinião, qual é o segundo homem mais feliz do mundo? Então, Heródoto conta essa história, não se sabe muito claramente. Heródoto tem um livro que se chama História. E aí tem várias situações que ele diz ter vivido, mas existe essa coisa de ele viveu isso mesmo, ele na verdade está criando parábolas, ele está criando metáforas, ele está criando contos, o que é de verdade, como realmente as coisas aconteceram. O importante é a extração deste conteúdo. Então ele fala do indivíduo que tinha tudo materialmente, poder, e ele pergunta para ele qual que é o indivíduo mais feliz do mundo. E aí ele cita outro indivíduo que tinha conseguido lidar com questões emocionais muito grandes. Tá? E ele fica irritado, porque ele pensa, como assim eu não sou mais feliz? Eu tenho tudo. Aí ele fala, ok, se eu não sou o mais feliz então, quem é o segundo mais feliz? Na esperança de que Solon dissesse que era ele. Acreditando que seria citado como exemplo, sofreu novo constrangimento ante a resposta do eminente convidado, que informou ter conhecido dois irmãos que cuidavam da própria genitora, e que, quando esta desencarnou, dedicaram a preciosa existência a servir à cidade-estado. Creso não pôde mais sopitar o desencanto e tornou-se inamistoso com o convidado, realmente mais sábio daquela época. Solon manteve-se tranquilo e, no momento da despedida, disse-lhe: Rei, ninguém pode afirmar-vos se sois feliz, senão depois da vossa morte, porque são muitos os incidentes e ocorrências que modificam os transitórios estados emocionais e econômicos de todas as criaturas. Eu vou passar aqui então para a nota do expositor, tá? Então, este texto específico que Joana cita está neste livro História, do Heródoto, é no livro 1, Clio, a partir do capítulo 32. Não são capítulos longos, são mais como se fossem tópicos, tá? A partir do 32, a partir do 5, essa história começa, tá? Você lê o 5, aí a partir do 5 começa a citar isso que Joana está dizendo. Então, o que foi dito aqui por Solon? É impossível um homem reunir as condições necessárias à felicidade da mesma maneira que nenhum país possui todos os bens de que necessita. Se conta com uns, está sempre privado de outros. O melhor será o que possuir maior número deles. Assim acontece com o homem. Não há um que se baste a si mesmo. Se possui algumas vantagens, outras lhe faltam. Quem reúne maior número e o conserva até o fim dos dias, deixando tranquilamente a vida, este, Senhor, merece, na minha opinião, ser chamado feliz. Devemos considerar o término de todas as coisas e ver que nisso se encontra a única saída. Pois Deus, depois de entremostrar a felicidade a certos homens, costuma destruí-la por completo de um momento para outro. E isso é muito profundo. Conversa com Jó, que já foi citado na semana passada, e fala deste local que eu coloquei de estado, citado por Joana. É um estado. Nós não moramos na felicidade. Tá? Vou voltar agora. Então, este trecho que eu trouxe aqui como nota do expositor foi a resposta que Solon deu para o rei Creso. E é isso que Joana está citando aqui, ó. Creso, acreditando que seria citado como exemplo do segundo homem mais ditoso do mundo, sofreu novo constrangimento, porque Solon disse para ele: os segundos indivíduos mais ditosos do mundo são dois irmãos. Eles cuidavam da própria mãe, ela morreu e depois eles conseguiram produzir algo de positivo com isso. Creso ficou chateado, melindrado e inamistoso, porque ele não queria ouvir a verdade, ele queria esta confirmação. Então a frustração que Solon trouxe para ele foi essa frustração de: eu não posso dizer se você é o mais feliz, porque você ainda está vivo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto.
Então, quando o Solon diz isso, dentro dessa ótica ali, claro, dessa época, Deus dá as coisas para o indivíduo, mas de uma hora para outra pode tirar dele. Porque é a questão das nossas leis naturais. Não tem como você garantir que um dia depois de você conquistar o emprego que você tanto sonhava, a promoção que você tanto sonhava, e agora a sua vida finalmente se encaixa, você não vai tossir sangue e descobrir que está com câncer no pulmão. Não tem como garantir que isso não vai acontecer. Nós não queremos que aconteça. Tem gente que bate na madeira quando escuta essas coisas. Mas por mais que você queira levar o teu filho todos os dias na escola, pode ser que um dia liguem e falem, olha, ele subiu no telhado aqui e caiu. Acabou, não tem mais filho. Então, no dia seguinte de você ter se mudado para aquela casa com piscina para o teu filho poder aproveitar. Essa é a ideia de Solon. Então, enquanto o indivíduo está vivo e as coisas podem mudar ao redor dele, eu não tenho como dizer se ele é feliz. Por isso, a plenitude é um estado. Aproveite este momento em que você está. Não tome isso por uma obrigação, né? Ou como dizem assim no inglês, take for granted. Não tome isso como garantido. Pode ser que mude amanhã. Seu casamento, mas é feliz, a gente não tem problema, nós nunca vamos nos separar. Mas aí vem aquele AVC. E aí a tua esposa vai embora. O que fica disso tudo? Se o indivíduo não tem compreensão de que as coisas que estão com ele naquele momento estão com ele, não são dele, ele se revolta. Ele não consegue mais amar. Ele não consegue mais seguir em frente. Ele deprime e se entrega. Nós temos vários exemplos de pessoas que eram grandiosas e diante de uma perda se perderam, desapareceram. Sejam pessoas famosas da mídia ou sejam pessoas do teu círculo. Se é que você não é esta pessoa que desapareceu. Tinha tanto talento, onde foi parar? Por onde anda? É muito importante analisar isso tudo. Esse estado que você está gera saudade depois de um tempo. E a loucura que você tem do filho correndo para lá e para cá, você conversa com outros pais, eles falam, aproveita, porque passa rápido. Quando você se der conta, ele não está mais em casa e vai fazer falta. E você pensa, como que faz falta uma loucura dessa? Eu quero pôr fogo em tudo. Não faz sentido. É o estado. Quando o outro tinha, ele se estressava. Agora que não tem, ele percebe que era bom. Você está neste mesmo local e daqui 10, 15 anos é você que estará dizendo, aguenta, porque essa fase é boa. É difícil nós aprendermos e falar assim, eu tenho que conseguir curtir o momento que eu estou. Psicológico, financeiro ou tudo mais, porque ele sempre pode piorar ou melhorar. Mas a melhora também traz a mudança. E é esse o local que eu quero trazer com vocês. A melhora também traz mudança. Tudo bem? Então, a parte que Joana cita. Rei, ninguém pode afirmar-vos se sois feliz, senão depois da vossa morte, porque são muitos os incidentes e ocorrências que modificam os transitórios estados emocionais e econômicos de todas as criaturas. Tá claro? Então, na frase que está no livro, quem reúne maior número e conserva até o fim dos dias, porque como um país, ninguém tem todas as coisas. O país é maravilhoso, o Japão é maravilhoso, a cultura deles é maravilhosa, mas tem terremoto toda hora, tsunami, vai ver quanto custa uma banana. Não tem espaço para agricultura. Aqui você anda na rodovia, tem banana na beira da rodovia. Lá os caras estão pagando R$ 30 numa banana. Percebe? Ninguém tem todas as coisas. Então, se nem os países têm todas as coisas, e se tivessem, não teria esse conflito? Né? Os Estados Unidos, extremamente poderoso, mas depende de coisa que vem da China. É esse local. Eu compreender que eu sou um ser que não tenho todas as coisas e que eu não posso me sentir frustrado nem invejado pelo outro que tem. Eu tenho que compreender e saber negociar isso. Mas se eu não conheço os meus valores, eu não sei o que eu tenho para trocar, eu vivo de caridade. Estou falando psicológico. Pode ser até financeiro, porque se eu não defino o meu valor, eu não consigo me colocar em lugar nenhum no mercado de trabalho. Às vezes eu sou um ótimo músico, um ótimo cozinheiro, às vezes eu sou extremamente inteligente, mas eu não sei como capitalizar com isso. Eu fico dependendo do dinheiro da mãe, doação de amigo. Você está dentro de uma relação e fica pensando,
Ah, meu marido é muito bonito pra mim, como é que ele tá comigo? Em algum momento ele vai se dar conta que tem outra melhor. Ah, ó, essa mulher é bonita, por que que você está olhando pra ela? E você? Você tá tão preocupada de olhar outras mulheres que assim, parece que quem tá desejando outra mulher é você. Você não se deseja? Você não consegue se olhar e pensar assim, olha o mulherão que eu sou? É, mas eu não tenho o corpo que aquela tem, mas quem disse que é só corpo? Será que a pessoa não enxerga em você um valor, que você é divertida, que você é uma boa companhia, que você é uma experiência boa, que a tua energia tranquiliza? Não fica nessa paranoia o tempo todo. Essa empresa vai me demitir a qualquer momento. Não é possível que eles. Ah, não, eu errei, agora eu vou ser demitida. É essa ideia que está sendo colocada aqui. De começar a se sentir integrado. Porque tem gente que não se sente integrada nem quando já está integrada. Nem vendo crer. Tá aí a pessoa casou com você, botou uma aliança com o teu nome. E você fica achando que ela não casou. Tá aí a empresa, você passou no processo seletivo, você já tem o crachá. E você acha que vai ser demitido a qualquer momento. Por que te colocaram então? Tem alguma coisa em você que você não enxerga. Tem algum valor em você que você não está usufruindo. E quando isso acontecer, essa percepção de estado, você entende: ah, tá. O meu marido não é perfeito. Eu é que estou apaixonada demais. Ele precisa de algumas coisas porque ninguém tem tudo. Então essas coisas que ele precisa, ele enxerga em mim. Por que que eu não estou enxergando? Continuando em Joana. De fato, mais tarde, após a morte do filho Actis, em circunstâncias trágicas, e a destruição do seu país, que sucumbiu às tropas de Ciro o Grande da Pérsia, vendo Sardes, a capital da Lídia, ardendo e todos os tesouros nas mãos dos invasores, ele concordou com Solon, Creso concordou com Solon e proclamou no poste em que seria queimado vivo: ó Solon, como tinhas razão. O indivíduo que em dado momento se sente o que tem todas as coisas e quer ser o primeiro mais feliz do mundo, ditoso ou segundo, algum tempo depois está amarrado num poste para ser queimado vivo, vendo tudo que ele tem sendo destruído, inclusive seu filho. Fica claro? Não tinha como. Então, a raiva que ele sentiu, o melindre que ele sentiu com relação a Solon naquele momento, porque a verdade foi dolorosa para o que ele queria ouvir, concretizou-se. Então, se nós pudéssemos chegar nesse indivíduo Creso, naquele poste, perto de ser queimado, vendo todo o império dele sendo destruído, e perguntássemos para ele em que ranking você está agora entre os mais ditosos do mundo, ele provavelmente diria: eu sou o mais infeliz. Então, como pode o que queria estar em primeiro de repente ser o último? Os últimos serão os primeiros. Humilhai-vos e eu vos exaltarei. Está cheio de mensagem, estão cheios de ditados populares que nos mostram a transitoriedade dos valores e dos sucessos. Quantos artistas lotavam estádios e agora não conseguem lotar uma praça? Quantas pessoas você tem como ídolos que não podiam sair às ruas e hoje ninguém quer tirar foto com elas? Virou uma coisa meio vintage. É essa ideia. Eu não posso achar que comigo vai ser diferente. Eu não posso achar que eu sou melhor e continuarei sendo melhor para sempre, porque o mundo muda. E se eu não estou preparado para isso, então, angarie e junte o que você pode de recurso, de compreensão, porque o mundo muda. Então eu me vejo como psicólogo, 15 anos de profissão, tenho meu trabalho estabelecido, mas não significa que amanhã não possam desenvolver uma inteligência artificial, psicológica, neurocientífica, onde o indivíduo coloque uns aparelhos na cabeça ou ele forneça uns dados e essa inteligência analise ele e pronto, a psicologia não serve para nada. Pode acontecer. Ainda existirão aquelas pessoas que nem os que gostam de ler livro físico. Não, eu ainda quero fazer terapia física, presencial, com uma pessoa humana, né? Mas pode acontecer que de repente a minha profissão não exista mais. E de repente de um profissional estabelecido, eu fico desempregado que tem que me relocar. Isso pode acontecer com qualquer um. E você pode ser um indivíduo de uma cidade pequena. Eu já sou médico de família, de 10 gerações. Aí vem um novo que estudou fora com um novo método e te quebra. Vai pegar jagunço para matar o cara? Esse local
de humildade, de construir as coisas para o futuro, nesse estado em que você está agora, se é um estado de pobreza financeira, ele é riqueza de sentimentos. Raiva, impotência, frustração, resignação, dor, tá rico disso para você. É horrível estar nesse local. Mas são recursos que às vezes o milionário não tem. Se você souber fazer bom uso disso, a chance de você deixar de ser pobre a médio e longo prazo é maior. Se você não souber fazer uso disso, você se revolta e aí ou você se afunda ou marginaliza. Porque não é fácil sair da pobreza. Quando você está neste local agora de conforto financeiro, dinheiro está entrando que nem água, não compra o uísque de 6 mil reais. Viva como se amanhã você não fosse ter isso. Então pegue o melhor que você pode, mas construa alguma coisa para que, caso você esteja amarrado no poste a ponto de ser queimado, você saiba que fez o melhor que pôde com a sua vida. Você saiba que dentro de você, aqueles bens todos que estão sendo queimados fora, não determinam quem você é, mas que você conseguiu. Eu tinha dinheiro infinito e ainda assim eu consegui viver com moderação. Isso é grandioso. Porque se em algum momento nesta vida ou numa próxima encarnação você for colocado numa experiência de pobreza ou oposta àquela em que você está, você saberá lidar com isso muito mais fácil do que aquele que viveu como se o estado em que ele estava fosse a garantia do que ele é. Continuando em Joana. O que se tem é adorno, sendo indispensável considerar-se psicologicamente o que se faz, o que se é, e tudo aquilo que se trabalha interiormente, transformar em gratidão pela existência, pela oportunidade de autoiluminação. Olha, é acessório, o que nós temos é acessório, é adorno. O carro que você dirige é como uma tiara, é como um tênis que você usa. O que você é o que você é. O que você tem é um adorno. Pode ser bonito, pode ser de diamante, pode ser de titânio. Mas ainda assim não está conectado à tua essência. Não servirá para você quando vier a dor. Tá tudo bem isso? Que adianta ter o melhor carro do mundo se vier um Alzheimer? Não vai dirigir. Não vai nem poder tomar banho sozinho. Então não adianta ter o chuveiro de 12 mil reais que solta água por todos os lados. A felicidade não vai estar neste local. Eu não estou aqui pregando pobreza. Eu não estou aqui pregando abrir mão de conforto e luxo. Eu estou aqui dizendo, pare de conectar afeto a estas coisas, sentimento de felicidade a estas coisas, plenitude a estas coisas. Conecte conforto e só. Estas coisas me dão conforto e eu sou grato por elas, mas não são elas que determinam se eu sou feliz ou triste. Porque a pessoa diz isso, a mãe diz isso para o filho que está no hospital. Deus, dá a doença para mim, para que meu filho não a tenha. Ela tem um corpo funcional, saudável, que não tem problema, e ela quer abrir mão daquilo para que o filho tenha um. Tem dinheiro que compra isso? Não tem. Não existe nenhuma área da medicina onde você conecta duas pessoas e a doença de uma passa para a outra e a outra fica livre. Então, mesmo o bilionário não pode fazer nada, a não ser querer. Compreendendo isso, você agradece. Teu filho estar aí, tua mulher estar aí, esse emprego que você tem, e se quer algo melhor, se quer algo diferente, vai fazendo a sua parte para que isso aconteça. Mas não pense que seu filho sair de casa vai resolver teu problema. Não pense que o silicone vai resolver teu problema, que a bariátrica vai resolver o teu problema. Isso vai melhorar as tuas chances de tomar novas decisões e permitir que você tenha uma qualidade de vida melhor. Mas aqui dentro não tem cirurgia. Não tem cirurgia para a mente. Não tem cirurgia para o espírito neste nível emocional. Você pode se sentir infeliz com o silicone mais bonito. Você pode se sentir infeliz tendo emagrecido 50 quilos depois da bariátrica. Tudo vai depender da relação que você faz
com as coisas que se mostram para você. Tudo a que se trabalha interiormente deve ser transformado em gratidão pela existência, porque a existência é uma oportunidade de autoiluminação o tempo todo. Então, isso que você tem raiva talvez seja só um farol que você fala, tira isso da minha cara, mas é do mesmo jeito que Creso fez. É a vida te mostrando, olha, a verdade dói. Aprenda a conviver com a luz, senão você vai ter que viver na sombra. Não peça para tirarem da tua cara a verdade. Peça para te ajudarem a tirar a mentira. Embora a fortuna colossal, Creso não era realmente feliz, pois que não pôde evitar o nascimento do filho limitado nem a morte do herdeiro amado, e muito menos a invasão e destruição do seu reino. No entanto, quando se permitiu a humildade de reconhecer que Solon tinha razão, pôde ter a sua e a vida dos familiares poupadas da morte hedionda, que sempre é reservada aos vencidos. O momento de mudança do indivíduo, quando ele começa realmente a ser pleno, é quando ele abre mão da ilusão. Quando ele reconhece que o Solon tinha razão, ele não está dando a razão para o Solon, ele está tirando a ilusão de si mesmo. Entendi, eu achava que as pessoas me olhavam com uma inveja gigantesca. E aí vem um cara que nem o Solon e consegue perceber valor em coisas que para mim não tinham valor, um indivíduo que depois da morte da mãe fez algo de bom com aquilo, como é que eu compro isso? Ele se sentiu impotente, diante da impotência e da frustração, ele reagiu ficando inamistoso. Lá, no momento em que ele tinha perdido tudo, assim como Jó na Bíblia perdeu tudo, naquele momento ele desperta. Jó não, Jó o tempo todo se mantinha fiel e leal a Deus. Mas Creso não é sobre Deus, é sobre a vida. Entendi. Você tinha razão. Não faz diferença nenhuma os meus tesouros, porque agora eles estão sendo saqueados, pilhados. Não faz diferença minhas tendas, porque elas estão se queimando. E não faz diferença meu corpo, porque eu estou amarrado a um poste. São os valores morais, as conquistas espirituais que respondem pela gratidão, que resulta de todas as oportunidades de crescimento e valorização da existência, enriquecendo o ser humano de generosidade, a filha dileta da sabedoria de viver. Aquele que é grato, que sabe reconhecer a própria pequenez ante a grandeza da vida, faz-se pleno e feliz. Então, qual é o elemento, o método para chegar neste vence quem se vence? Reconhecer a própria pequenez ante a grandeza da vida. É isso. Mas é tão difícil, porque dói ser pequeno. Nós queremos que a vida funcione a nosso favor. Nós queremos a ilusão de manipular a vida, de conspirar o universo. E ser essa poeira estelar dói no ego. Então, os valores morais, isso é teu, isso é um valor. As conquistas espirituais, isto também é teu. Elas respondem pela gratidão, que resulta de eu perceber as oportunidades de crescimento e valorização da existência, principalmente durante as dores, porque isso me enriquece de generosidade. Segundo ela, a filha dileta da sabedoria de viver. Por isso, pobres doam mais que ricos. É isso. O rico, você pode tocar o interfone de 10 ricos de mansões para pedir um prato de comida. Eu não sei quantos te darão, mas eu sei que se você bater na casa de 10 pobres, o número de pessoas que vão te dar alguma coisa é maior. E às vezes eles vão te dar o que eles estão almoçando na hora. Ó, não tem nada para te dar, mas sobrou um pouco do almoço aqui. Você quer que eu faça uma marmita para você? Porque tem a experiência da generosidade. Já precisou da generosidade do outro, então entende a falta que isso faz. Isso é um processo natural de não compreender, sabe? O outro que não passou por aquilo. Ah, eu consegui todas as coisas, vem esse vagabundo querer de graça. Generoso fala, num momento de dificuldade, eu não consegui lidar com aquilo. Então, você está na catraca de um ônibus,
E percebeu uma pessoa que chegou lá mexendo na bolsa e ela esqueceu o cartão dela e ela não vai poder pagar e você falar, eu passo para você. É mais do que os R$ 5, o 4,20, é a generosidade. Essa pessoa tem uma chance muito grande de, numa próxima oportunidade, fazer o mesmo por alguém. Eu compreendo, na minha relação com a vida, as dores que a vida me trouxe me ensinaram alguma coisa. Quando eu vejo agora o outro passando por aquelas dores, eu percebo que eu tenho uma tendência maior a querer ajudá-lo, ou a pelo menos ter uma compaixão de compreender e deixar que ele passe por aquilo pela autonomia, para desenvolver a autonomia. E isso me dá a sabedoria de viver. Quem é grato e sabe reconhecer a própria pequenez ante a grandeza da vida, faz-se pleno e feliz. Lembra da música, eu acho que foi aqui que eu coloquei a música do Chandra, quando ele diz: é lei, quando a luz se religa ao todo, quando a luz do topo se religa ao todo, pode-se afirmar o ser feliz. Quando acende-se a luz no topo e a parte, enfim, religa-se ao todo, pode afirmar-se o ser feliz. É este local. É a unidade, é a integração. Eu sou parte da vida. Então, ela me dá, ela me tira. Quando me dá, eu extraio o máximo que eu posso. Quando me tira, eu aceito e trabalho para merecer ter de novo ou para aprender a lidar com o momento de escassez. E aí Joana encerra com um poema, uma poesia. Os valores morais, as conquistas espirituais respondem pela gratidão, que resulta de todas as oportunidades de crescimento e de valorização da existência, enriquecendo o ser humano de generosidade, a filha dileta da sabedoria de viver. Então, de todo o texto, este foi o trecho que Joana destacou, deste último slide. Esse é o resumo daquilo que nós podemos olhar e falar assim: o que eu tiro dessa informação e como eu construo isso de positivo para mim. Valores morais, conquistas espirituais. Estes são os teus tesouros. Todo o resto é supérfluo. Todo o resto é para o seu conforto. Todo o resto você pode ter. Não coloque teus afetos no resto. Próximo encontro, 10 de agosto de 2022. Começaremos o capítulo 6, a gratidão como recurso para a aquisição da paz. Gostaram? Então, mais um semestre aí de estudos, nos conseguimos 21 estudos, tá bom? Já passamos da metade, o estudo está caminhando positivamente. Eu agradeço a todos e todas vocês que de alguma forma contribuem para que esse estudo aconteça, que motivam deixando comentários, que curtem os vídeos para que ele produza engajamento, que deixam os comentários aqui para que outras pessoas se encorajem a assistir o primeiro, pois eu sei que não é um trabalho fácil. Eu sei que não é fácil ouvir tudo isso aqui, eu sei que é difícil entrar em contato com algumas informações que são colocadas, por isso nós precisamos que as primeiras se sintam acolhidas e encorajadas a começarem. Só nós que estamos aqui sabemos o quanto esse material é rico, de Joana, de Jung e tudo isso, e nos produz crescimento profundo. Muito obrigado a todos e todas vocês. Nos reencontraremos então em agosto. Um grande abraço e muita paz.